Um jogo de Star Wars onde as suas decisões podem determinar quem vive e quem morre? Onde você pode montar um esquadrão com clones, mercenários, mandalorianos e até um Jedi? E tudo isso acontecendo justamente nos momentos finais das Guerras Clônicas, enquanto uma nova ameaça começa a agir nas sombras? Pois é, Lucasfilm Games e a Electronic Arts acabam de lançar Star Wars Zero Company, uma história completamente nova dentro desse período da galáxia. E se você viu os trailers, as gameplays ou simplesmente encontrou esse jogo por aí e ainda está pensando, tá, mas que jogo é esse? E será que vale a pena comprar? Porque hoje eu vou te mostrar quem criou o Zero Company, quando essa história acontece, quem são os personagens, qual é a ameaça, quais personagens conhecidos estão de volta e principalmente, como esse jogo realmente funciona. Então bora descobrir tudo o que você precisa saber sobre Star Wars Zero Company. Primeiro, uma coisa importante: Zero Company não é um jogo de ação como o Jedi Survivor, e também não é um Battlefront. Ele é um jogo de estratégia tática por turnos para um jogador. Basicamente, você controla um pequeno esquadrão e precisa pensar cada movimento no campo de batalha, onde posicionar seus personagens, quem atacar, quando avançar, quando se proteger e qual habilidade usar. Porque uma decisão errada pode colocar um dos membros de sua equipe em perigo. O jogo foi desenvolvido pela Beat Reactor, em colaboração com a Lucasfilm Games, com participação de Respawn Entertainment durante o desenvolvimento, e é publicado pela Electronic Arts. E exige uma razão para Zero Company lembrar imediatamente jogos como XCOM. A Beat Reactor foi fundada por veteranos que trabalhavam justamente nesse tipo de jogo de estratégia. Mas aqui eles pegaram essa experiência e colocaram tudo dentro do universo de Star Wars. E aqui provavelmente está uma das coisas mais interessantes para quem acompanha o lore. Zero Company acontece por volta de 20 BBY, ou seja, lá perto do final das Guerras Clônicas. Só que, em vez de acompanhar diretamente as grandes batalhas entre os exércitos da República e dos separatistas, o jogo mostra uma espécie de guerra acontecendo nas sombras da guerra principal. Nós assumimos o controle de Hawks. Ele é um antigo oficial da República que agora lidera um grupo de mercenários conhecido como Zero Company. E a situação deles não começa exatamente bem. Hawks e seus companheiros estão tentando se livrar de uma dívida com uma família Hutt, quando recebem uma missão que parece ser uma oportunidade de finalmente resolver seus problemas. Só que essa missão coloca o grupo diante de algo muito maior. Uma organização chamada Infinity Call, ou Bobina Infinita, um culto paramilitar ligado aos separatistas. E quem lidera esse grupo é uma mulher chamada Kundry Phaton. O trailer final revelou ainda mais sobre ela e mostrou que a ameaça envolve uma praga mortal que pode se espalhar pela galáxia. Ou seja, enquanto Jedi, clones e separatistas estão lutando a guerra que nós já conhecemos, Zero Company está enfrentando outra ameaça que praticamente ninguém sabe que existe. Quem faz parte da Zero Company? E essa talvez seja uma das partes mais legais do jogo, porque você não controla apenas soldados genéricos. Zero Company reúne personagens completamente diferentes. Temos o Trick, o clone CT-3301. Ele chegou a servir ao lado de Hawks durante as Guerras Clônicas, e foi ferido enquanto salvava seu comandante. Depois de ser considerado incapaz de continuar no serviço militar, acabou se juntando a Hawks. Tem também o Luke Bronk, um atirador vindo de Umbara. E isso já cria um conflito interessante dentro do grupo, porque Luke guarda ressentimentos contra a República justamente por causa da invasão de seu planeta. Temos Clive Culliver, um pistoleiro mandaloriano e um dos últimos sobreviventes do antigo clã Verminoth. E temos ainda Terria Vocus, uma padawan Jedi Tognath, tentando concluir a última missão deixada por seu mestre. Então olha a mistura. Um antigo oficial da República, um clone, um homem de Umbara que odeia a República, um mandaloriano e uma padawan Jedi. E você ainda pode recrutar e criar outros personagens para completar a sua própria equipe. O jogo permite personalizar a aparência, equipamentos, habilidades e até a especialização do próprio Hawks. Então, a sua Zero Company não precisa ser exatamente igual à do outro jogador. E tem personagens clássicos nesse jogo? Tem. Um deles é simplesmente Anakin Skywalker. Anakin aparece no jogo justamente porque estamos no período das Guerras Clônicas. Mas tem um detalhe ainda melhor para quem gosta da animação. Quem volta a interpretar Anakin é Matthew Lauter, a voz do personagem em Star Wars The Clone Wars. E ele não é o único retorno. O clone Trick é interpretado por Dee Bradley Baker, simplesmente a voz dos clones em The Clone Wars e The Bad Batch. Então eles não colocaram apenas Anakin e clones no jogo. Eles trouxeram de volta a voz que os fãs já associam diretamente a esses personagens. Então entre os nomes do elenco estão Jonathan Freeman como a versão masculina de Hawks, Erica Luttrell como a versão feminina, e Rika Sharma interpretando Kundry Phaton.
Então, pelo menos nessa parte, existe claramente uma tentativa de fazer Zero Company parecer realmente conectada à era das Guerras Clônicas que nós já conhecemos. Agora vem a parte que provavelmente vai determinar se esse jogo é ou não é para você. Como eu falei, Zero Company é um jogo de estratégia por turnos. Então não espere controlar um Jedi e sair batendo em 50 droids em tempo real. Aqui você precisa analisar o campo, posicionar sua equipe, usar cobertura, combinar habilidades, escolher seus alvos e pensar antes de agir. Além disso, existe uma base chamada The Den, localizada no Anel de Kafrene. É ali que você administra a Zero Company entre uma missão e outra. Você pode escolher diferentes missões através de um mapa da galáxia, melhorar sua equipe e decidir quais operações realizar. E essas escolhas podem alterar a campanha. Até os relacionamentos entre os personagens importam. Se você coloca determinados membros para lutarem juntos várias vezes, eles podem desenvolver vínculos mais fortes e desbloquear novas sinergias de combate. Então não é simplesmente, esse personagem tem a melhor arma, vou levar ele. Às vezes, dois personagens que aprenderam a trabalhar juntos podem funcionar melhor como equipe. E dependendo das configurações escolhidas pelo jogador, as consequências podem ser ainda maiores. Existe inclusive a possibilidade de jogar com morte permanente. Ou seja, um personagem pode morrer e continuar morto. E isso muda completamente a maneira como você encara uma missão. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que Zero Company não parece estar usando as Guerras Clônicas apenas como cenário. Existem lugares que nós já conhecemos de outras produções. O grupo pode visitar Vandor, que apareceu em Solo, Mapuzo, que vimos na série Obi-Wan Kenobi, e Cerulines, que apareceu em The Bad Batch. A base de equipe fica no Anel de Kafrene, outro lugar já conhecido do universo de Star Wars. Além disso, temos clones, Jedi, Mandalorianos, droids, separatistas e vários elementos ligados diretamente ao período. E a equipe ainda possui sua própria nave, chamada de Kyson, pilotada pelo droid M3VO, ou Mevo. Então, mesmo contando uma história nova, o jogo parece estar tentando encaixar essa história dentro de elementos que os fãs já conhecem. Star Wars Zero Company foi lançado para PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, e PC. No computador, ele está disponível através da EA App, Steam e Epic Game Store. Existe tanto a edição padrão quanto uma Deluxe Edition, que adiciona principalmente conteúdos cosméticos, inspirados em diferentes grupos e visuais do universo de Star Wars. No PC, o jogo pede aproximadamente 50 GB de armazenamento. E vale destacar também que estamos falando de uma experiência focada em um jogador. Então, Zero Company não foi construído como um multiplayer competitivo. A proposta aqui é você montar a sua equipe e atravessar uma campanha narrativa. Mas então, vale a pena? Bom, aqui eu acho que depende muito do tipo de jogo que você gosta. Se você está esperando um novo Jedi Survivor ou alguma coisa parecida com Battlefront, provavelmente Zero Company vai ser bem diferente daquilo que você está procurando. Mas se você gosta de estratégia, gosta de montar equipes, de tomar decisões, de RPG, e principalmente gosta da Era das Guerras Clônicas, a proposta é muito interessante. Principalmente porque em vez de contar novamente uma história sobre Obi-Wan, Anakin ou Ahsoka, eles decidiram mostrar outro grupo vivendo naquele mesmo período. Uma pequena companhia operando nas sombras enquanto uma das maiores guerras da história da galáxia acontece ao redor deles. E agora que o jogo chegou, finalmente vamos descobrir se essa ideia funciona tão bem na prática quanto parece funcionar nos trailers. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês pretendem jogar Star Wars Zero Company? Vocês gostam desse estilo de estratégia por turnos ou preferem jogos de Star Wars mais voltados para ação? E principalmente, qual outro jogo de Star Wars vocês gostariam de ver por aqui no canal? Porque se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais vídeos falando sobre jogos, as histórias, os personagens, as novidades e, claro, toda a lore que existe por trás deles. Então deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gosta de Star Wars e quer continuar explorando histórias, personagens, segredos, jogos e mistérios dessa galáxia, se inscreve no canal e ative as notificações. Eu sou o Guardião do Holocron e enquanto houver histórias escondidas nessa galáxia, o Holocron continuará aberto. Que a força esteja com vocês.